Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre a famosa PA, a pressão anterior que a gente usa como forma de diagnóstico, né, e tratamento por mobilizações na coluna vertebral. Antes de continuar o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa e ajuda, né? Se inscreve no canal aí também, para poder chegar em mais gente. Agora sim, vamos pensar no nosso tema de hoje. Essa pressão póstero-anterior. Essa pressão póstero-anterior, ela serve como uma ferramenta diagnóstica da terapia manual de Maitland. Eu aprendi isso quando eu fiz a formação em Maitland, que a gente fazia um contato pisiforme, né? Apoiava a outra mão por cima e fazia uma pressão póstero-anterior nos segmentos vertebrais, tanto na transversa quanto na espinhosa. Então a gente podia fazer o que eles chamam de PT, né, que é a pressão na transversa, e a PAC, que é a pressão anterocentral, que a gente faz na espinhosa. A diferença básica é que nesse estudo aqui que eu vou falar para vocês, eles só avaliaram a PA, né, a pressão anterior na espinhosa. E aí a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: se você for fazer esse teste, essa pressão, sabendo que o Maitland tem 4 graus de mobilização, né, o quinto grau é o thrust. Então o Maitland tem 4 graus de mobilização. E esses graus eles são crescentes até você chegar na manipulação. Você acha que, por exemplo, você vai fazer um grau 1, um grau 2, um grau 3 e um grau 4 da mesma forma que o seu colega? Você acha que o treinamento que vocês têm para executar modifica alguma coisa? Vocês acham, por exemplo, que a sua pressão grau 1, uma semana depois ela continua grau 1? Ou a sua pressão grau 1, dependendo do tipo do paciente, ela pode ser uma grau 2 na outra semana ou até grau 4? Percebe que são parâmetros muito pequenos. Então, o que eles fizeram? Eles mediram duas coisas: a quantidade de pressão que era colocada e a frequência dessa pressão. Por quê? Porque o Maitland preconiza uma frequência específica de mobilização, né, para fazer esse tipo de avaliação e tratamento. Então, será que tudo isso é respeitado quando a gente faz uma avaliação com terapeutas experientes na técnica ou com terapeutas inexperientes? Ou será que é até feito com leigos? Então, o estudo de hoje vem mostrar para a gente exatamente isso. Essa pressão anterior, ela é confiável, ela tem uma boa confiabilidade, dá para usar isso como ferramenta diagnóstica para decidir, por exemplo, o nível que eu tenho que mobilizar ou o nível que eu tenho que manipular? Ou será que isso não dá para ser usado como parâmetro? Então, essa é a pergunta que vocês têm que ter na cabeça e agora eu vou mostrar para vocês o artigo, né? E essa é aquela hora do vídeo que vocês adoram, que o que acontece? A minha carinha fica pequena e o artigo fica grande. E vocês ficam felizes, porque vocês só veem o artigo agora. Quer ver? Olha lá, e aí fica minha carinha pequenininha. Uhul, deixa eu ver, apareceu para vocês aí. Tá vendo? Então aqui, ó, então, a primeira coisa é aquilo que eu falei para vocês, ó, a definição dos 4 graus de Maitland, né? Então, o primeiro grau aqui que está nessa tabela 1 é um movimento de pequena amplitude perto do início do arco de movimento. O grau 2 é uma maior amplitude com uma resistência até chegar na resistência. O grau 3 é um movimento de maior amplitude até a resistência ou o stiffness. E o stiffness seria a rigidez, né? E o grau 4 é uma pequena amplitude dentro da resistência ou do stiffness. Então, será que esses 4 graus aqui apresentam uma boa confiabilidade? É esse aqui o procedimento, ó. A gente pode fazer dessa forma aqui na coluna torácica e na coluna lombar, onde está aqui no quadro da letra A. E na letra B a gente pode fazer, por exemplo, na coluna cervical, que é com esse posicionamento dos polegares em contato com a espinhosa. E aí o objetivo desse estudo, ó, tá aqui, ó, era avaliar manual forces applied during posterior to anterior spinal mobilization, a review of the evidence. Então, o que eles falam? Qual a variação de forças aplicada, forças manuais aplicadas durante essa mobilização espinal posterior anterior, né? E eles analisaram quais os tipos de evidências que a gente tinha disso. Então, eles analisaram vários artigos para mostrar qual que era a confiabilidade desse procedimento, né? A diferença das forças aplicadas e da frequência aplicada. Então, aqui, o objetivo do estudo é avaliar a evidência
da consistência da força aplicada por terapeutas manuais quando estão fazendo essa mobilização antero-posterior, incluindo os fatores que influenciam a aplicação e a medida dessas mobilizações. Por exemplo, foi um estudo bem interessante que eles avaliaram também o índice de massa corporal dos pacientes. E isso também deve ser levado em consideração. Pacientes com mais altos índices de massa corporal têm uma diferença importante quando você vai aplicar esse tipo de procedimento. A gente já sabia isso, né? Esse artigo não é novo, quer ver? Ó, esse artigo, se eu não me engano, aqui, ó, do Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, número 20, volume 29, número 24, de 2007, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui onde eu acho o ano dele. Aqui, ó, 2006. 2006, tá? Então, é um artigo de 2006, relativamente recente. Então, eles identificaram, fizeram a busca em 6 bases de dados até abril de 2005, encontraram 20 estudos que descreviam uma medida quantitativa da força durante a mobilização, mas com foco na coluna lombar, tá? E aí eles também avaliaram, aqui, deixa eu continuar grifando para vocês conseguirem olhar, ó, a magnitude, tá vendo? Ó? A frequência, a amplitude e o deslocamento. A mobilização anterior, a força de mobilização anterior era extremamente variável de acordo com os clínicos aplicando a mesma técnica manual. Então, eles avaliaram todos esses parâmetros. O principal parâmetro foi a mobilização, e aqui ele coloca lumbar spine, mas no texto vocês vão ver, como eu já li o artigo antes, que ele também fala um pouco de torácica em alguns estudos, mas aqui no resumo ele coloca só lumbar spine. Provavelmente isso aqui foi um erro era só para vir spine aqui, e aí ele acabou colocando torácica lá no meio ou alguma outra coisa. Tá? Mas no texto também ele fala de torácica, por isso que eu comentei para vocês que é torácica. A conclusão é que tem uma inconsistência nessas forças manuais aplicadas durante a realização dessa mobilização póstero anterior da coluna, nos estudos que a gente... E aí ele sugere mais estudos para isso. Então, quer ver que interessante os resultados? Então, aqui eram essas definições de força, tá? E aqui, por exemplo, ó, as magnitudes de forças que os terapeutas utilizaram, né? Então, aqui são os estudos, aqui o tipo de medida que foi feita, a forma do instrumento de medida, tá? Então, aqui numa plataforma de força, aqui numa mesa instrumentada para isso aqui eles faziam com uma balança, colocavam uma balança numa mesa e media, tá? O quanto de força, ó, a mesa de instrumento, o plint, né? Uma força pontual na plataforma de força, tal. E aí os sujeitos, 80, aqui os praticantes, 10 fisioterapeutas, pelo menos com 10 anos de experiência, 23 fisioterapeutas com pelo menos 6 anos de experiência, 13 fisioterapeutas, uma mulher fisioterapeuta, 3 fisioterapeutas, 22, aqui 2 estudantes, 2 fisioterapeutas, 22 estudantes, 31 estudantes, 8 fisioterapeutas com qualificação de pós-graduação, os sujeitos, 80 pacientes com dor lombar, uma mulher e um homem assintomáticos, os fisioterapeutas que eram modelos de participação, de participantes, né, modelo, 30 mulheres, um paciente de 26 anos assintomático homem, um paciente assintomático homem, e aí eles utilizaram qual tipo de pegada que foi feita. Ó, a maior parte, ou não foi reportado, ou era pelo pisiforme. Então, a maior parte das vezes foi utilizada aquela técnica que eu mostrei naquela foto do A, que era o contato de pisiforme. Tá bom? E aí aqui tinha o nível vertebral que eles avaliaram, ó, de L1 a L5, aqui só L3, aqui de L1 a L5 também, aqui só L3, aqui T9, T11, L1, L3, L5, tem mais tabela, tá? Depois no estudo, para vocês poderem olhar. E aí aqui são os graus, os graus de mobilização, grau 1, 2, 3 e 4, e quantos newtons eles fizeram de força aqui nesses pontos, ó. Tá vendo? Ó? Então, para grau 1, foi 50 newtons, 50 newtons. Aqui foi, aqui já medi em graus, né? Nesse outro aqui. Eu estava medindo em graus. Deixa eu ver só o que é esse Bzinho. Aqui são dados numéricos estimados pela apresentação do gráfico, tá? Então, porque esse estudo aqui só apresentou por gráfico, eles não conseguiram extrair o dado exato, tá? Nesse estudo aqui que tem o Bzinho, ó, tá? Nessa linha aqui. E aqui o C é o vetor resultante de 3 medidas. Então, aqui é a média de 3 medidas, quando a gente está falando aqui no C.
Tá vendo? Então, esse grau 1 variou de 37 até 50, o grau 2 de 84, 119, mais ou menos 15, 53, 33 e tal. O grau 3, olha lá, que até a resistência já foi um pouco mais forte. E o grau 4, já foi, que é mobilizar na resistência, já foi um pouco mais forte. Então, percebe que parece que segue um padrão, né? Parece que a gente tem um padrão mais ou menos definido dessa força gradativa aumentando na maior parte dos estudos aí, tá? Aí a pergunta é, será que isso tem confiabilidade? Será que esse cara aqui vai fazer essa pressão de 50 newtons aqui e na outra semana ele vai fazer a mesma pressão de 50 newtons? É isso que a gente precisa saber, porque aí a avaliação dele vai ser confiável. Porque senão ele vai avaliar na primeira semana e vai encontrar 50 newtons de pressão e vai falar que deu positivo. E aí na outra semana ele faz uma pressão de 30 newtons e dá positivo também. Então ele perdeu o parâmetro. Esse é o grande problema desse tipo de avaliação que envolve a pressão manual, né? Uma forma grosseira disso é avaliar aquela manobra de Jackson, que a gente empurra de cima para baixo a cabeça do paciente. Então, essa variação de força vai determinar uma baixa confiabilidade do teste. Então, eu acredito que quando a gente fizer alguma avaliação de confiabilidade mais séria nesses participantes desse tipo de estudo, a gente não vai encontrar exatamente esse grau 1 como uma boa confiabilidade se ele for repetido numa metodologia, né, de avaliação de confiabilidade. Os resultados, né, 17 artigos descreveram a medida da utilização de força foram identificados, né? Aqui, ó, na coluna cervical e na torácica. Lá de cima, aqui a gente está falando somente da coluna lombar. E aí, quando a gente coloca esse mesmo raciocínio para a coluna torácica, olha lá, ó, grau 1, 2, 3 e 4, instrumento de água, que media, né, como se fosse um termômetro de água, né? Só que ele vai por pressão, a água vai deslocando. Esse aqui, transdutores flexíveis, a mesa de novo equipada, plataforma de força. Então, as ferramentas de medida só entrou esse instrumento à base de água aqui. Só que aí ele só mediu né? Na C5 e mediu o grau 3 com 42 newtons de pressão. Aí você pega, por exemplo, aqui, ó, da torácica, a gente já tem outro tipo de medida, que é a amplitude de movimento que ele realiza, ó, de 7,6 newton a 8,7 newtons, tá? Depois ele vai falar no estudo da frequência dessas mobilizações. Então percebe que a gente também tem parâmetros, quando os estudos foram realizados, comparados os 4 tipos de pressão, que ela é gradual e progressiva até o grau 4, que seria o esperado, né? O grau 1 é um pouco menor, o grau 2 aumenta um pouquinho, o grau 3 aumenta um pouco mais, e grau 4 já tem uma pressão maior. Então é mais ou menos esse comportamento que ela segue. Tá? Mesmo tendo uma variação muito grande, porque aqui a gente tem 0,49 newtons e aqui a gente tem 91 newtons, né? Na região torácica média da região cervical. Parece que não dá para comparar cervical com torácica média, né? Mas aqui, ó, na torácica média varia de 91 a 205. É muita coisa, entendeu? De variação, de média. Tá vendo? E aí a gente tem o seguinte, ó, a quantificação dessas forças de mobilização. O que acontece? Os parâmetros de força incluem a magnitude, o pico, ou através do pico, da frequência de oscilação e da amplitude da força. Os parâmetros de deslocamento incluem o máximo movimento, a distância gravada quando a força é aplicada, e a amplitude de deslocamento. Esses parâmetros são usados para quantificar as características da mobilização da técnica aplicada pelos praticantes. Cada um desses parâmetros foi utilizado para fazer comparações entre as aplicações de força em diferentes clínicos, com diferentes níveis vertebrais e por diferentes aplicações clínicas. Então, aqui ele está falando da magnitude da força. Ó. A magnitude da força manual é definida pela quantidade de força aplicada pelo praticante. Para as técnicas oscilatórias, que a gente tem técnicas oscilatórias, a amplitude máxima aplicada da força usualmente foi a força média do pico ocorrendo num período específico de tempo. Então, a gente tem aqui, ó, essas magnitudes de forças, olha lá. Ó. Então, de grau 1, a gente tem aqui contato pisiforme, 77 newtons, 61 newtons. E aí, grau 2, desculpa, 77, 61 newtons. E grau 2 aqui passou para 106. E o grau 1 aqui é 82. Tá vendo? Então, quando a gente vai falar de magnitude de força, isso já tem uma variação já um pouco maior, em estudos um pouquinho mais criteriosos. E aí a gente tem também a frequência da oscilação, que é
a razão de oscilação repetida, da aplicação repetida da força, descrita como frequência de oscilação. Maitland recomenda a aplicação de mobilizações com um intervalo entre uma oscilação a cada 2 segundos, até duas a três oscilações por segundo. Então, depende, você pode utilizar uma oscilação a cada 2 segundos ou 2 a 3 oscilações a cada 1 segundo. Isso é o que é recomendado pelo Maitland, que foi o cara que desenvolveu esse tipo de avaliação de terapia manual. A maior parte dos dados indica que os terapeutas aplicam a força de mobilização entre 1 e 1,5 Hz. Então, tá aqui, tá vendo? Ó? A maior parte dos terapeutas faz a mobilização, então eles não fazem essa variação que o Maitland recomenda. Tá? Então, mesmo o Maitland recomendando que é uma oscilação a cada 2 segundos, ou uma oscilação, ou 2 ou 3 oscilações a cada 1 segundo, a maioria não faz isso. A maioria faz numa oscilação própria, tá vendo? Ó? Aqui a quantidade de deslocamento que tem e aqui a quantidade de força que é aplicada. Então, quanto de tecido é deslocado e quanto de força é aplicado. Tá? A amplitude de força é a diferença entre o mínimo e o máximo de força aplicada durante a mobilização. Essa é a diferença entre a força gravada ao longo da aplicação da força, do pico de força, e onde foi aplicado a força oscilatória. Então, a gente vê a oscilação da força mínima e da força máxima, essa amplitude. Ela é calculada pela diferença média entre o mínimo e o máximo de força de repetida oscilação. O que a gente percebe com isso é que ela também segue um padrão na maior parte dos estudos. Um outro parâmetro é o deslocamento de tecido, que a gente já viu aqui no gráfico aqui em cima também. Ó, esse gráfico B aqui mostra o deslocamento de tecido. O deslocamento de tecido ocorre durante a mobilização da PA, esse deslocamento tecidual, foi medido quantificando do movimento espinal até o movimento do terapeuta durante a aplicação da técnica oscilatória. E o que ele faz de conclusão muito interessante nesse estudo? Ele mostra o seguinte, ó, que fatores que afetam essa nossa percepção diretamente. Então, o que ele percebeu? Que a magnitude de força aplicada altera a nossa percepção. Então, com mais força, aumenta a magnitude de percepção. Com menos força, piora a magnitude de percepção. Ou seja, quando você vai fazer uma variação de força, você tem que fazer uma variação de força grande para você conseguir perceber melhor. Se você aumentar a variação de força, da força inicial para a força final, você aumenta a sua percepção. A frequência, a mesma coisa. Quanto mais alta a frequência, maior é a sua variação de percepção. Direção. A direção aumenta com a força direcional e caudal nos níveis lombares mais baixos. Então, a lombar mais baixa é mais fácil de você perceber do que as lombares mais altas, tá? As variações de acordo com a pessoa que está sendo mobilizada, de acordo com o paciente. Então, diminui a nossa percepção conforme aumenta o índice de massa corporal do paciente. Ou seja, pacientes com mais altos índices de massa corporal tendem a absorver a mobilização e a gente não consegue mobilizar exatamente o nível que a gente quer. Respiração. Uma alteração respiratória pode alterar a nossa percepção da mobilização, porque pode tensionar os tecidos também. A atividade muscular também. Então, com o aumento da atividade muscular, eu altero a minha percepção, ou seja, meu paciente precisa ficar relaxado, respirando relaxado com a parte muscular, então o corpo todo relaxado, e com uma respiração tranquila e um posicionamento também tranquilo. Então ele tem que estar com um segmento máximo relaxado que ele puder. Tá? O nível vertebral mobilizado. O nível vertebral foi encontrado com muita dificuldade pelos sujeitos. Eles não tinham segurança de falar o nível que eles estavam. Isso é muito comum. A gente está falando de um artigo de 2007, esse problema persiste até hoje. A gente pega artigos que envolvam palpação, confiabilidade de palpação de espinhosa e transversa lombar, você percebe que é muito difícil realmente eles terem essa percepção, né, de qual nível que eles estão tocando. Né? E as variações de envolvimento, rigidez
a rigidez da mesa de avaliação também pode ser um parâmetro de alteração da nossa percepção. Então, uma maca mais mole, uma maca mais rígida, pode alterar também a nossa percepção. E uma das coisas interessantes nesse estudo é que eles fazem umas recomendações aqui no final. Ó. Aplicações práticas. A aplicação de forças manuais, medidas durante a pressão anterior, as pressões anteriores de mobilização espinal, podem variar marcavelmente, né, substantivamente, entre os participantes quando estão aplicando a mesma técnica. Então, as forças manuais podem variar de forma muito significativa se você não perceber essas alterações, essas variações que eu falei para vocês. A magnitude de força geralmente aumenta quando a gente aumenta os graus de mobilização e não é maior quando aplicada na coluna lombar do que na coluna cervical. Então, a magnitude da força ela não altera de forma tão significativa assim, de acordo com a região que a gente vai trabalhar, e ela deveria, sim, porque a cervical é muito mais delicada do que a lombar. As variações das forças aplicadas podem atribuir diferentes mensurações ou diagnóstico. Diferenças entre os pacientes, incluindo rigidez espinal e diferenças entre os praticantes também devem ser levadas em consideração. Muitas vezes uma força de um terapeuta homem é diferente de uma força de uma terapeuta mulher, e isso vai fazer diferença na aplicação da técnica. Terapeutas aplicam mobilizações espinais aproximadamente de 1 a 1,5 oscilações por segundo, mesmo independente do nível, do nível espinal que eles querem mobilizar. Ou seja, eu posso variar muito mais essa mobilização do que 1 a 1,5 Hz. E a inconsistência das forças aplicadas, das forças medidas aplicadas durante a mobilização, sugerem que mais pesquisas são necessárias para melhorar essa padronização clínica das técnicas de mobilização. Ou seja, o que a gente pode concluir com esse estudo? A gente pode concluir que o método PA é um método que vale a pena utilizar no meu consultório? Vale. É uma técnica interessante de mobilização para se utilizar. Porém, o que eu preciso perceber? Primeiro, a minha maca é adequada? Ou a minha maca é muito mole? Porque isso pode dar uma diferença. A força que eu aplico e a frequência de oscilação pode interferir? Pode. Então, eu preciso treinar isso de alguma forma antes de fazer. Meu posicionamento corporal vai interferir? Também. Então, se eu estiver mal posicionado, eu vou aplicar mais força ou menos força. Eu preciso de saber muito bem quais os graus de força que eu tenho que aplicar? Preciso. Ou seja, eu preciso ter um bom treinamento para melhorar minha confiabilidade, porque eu vou avaliar meu paciente antes e depois da aplicação. E eu preciso levar em consideração também que o meu paciente interfere. A respiração do meu paciente interfere, o tensionamento muscular do meu paciente também vai interferir, e uma outra coisa que vai interferir é o índice de massa corporal. Então, quando eu tiver um paciente com índice de massa corporal um pouco mais alto, talvez eu tenha que aplicar um pouco mais de força. E quando eu tiver um paciente com índice de massa corporal um pouco mais baixo, eu tenho que aplicar menos força. E aí eu vou precisar adequar a minha técnica ao paciente que eu vou tratar. Então, entendam, esse estudo mostra que a gente atualmente tem um problema de uma variação muito grande. Eu gosto sempre que vocês vejam o estudo depois, analisem cada um dos aspectos e comentem aqui o que vocês acham, para a gente poder debater isso mesmo, porque eu estou fazendo uma leitura do paper junto com vocês e essa interação é fundamental. E, depois de ler o paper, analisem cada um dos critérios e pensem na prática clínica de vocês. O que você pode fazer para melhorar quando você for avaliar essa pressão póstero anterior. Beijo, valeu.